Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema refração. Na primeira videoaula, nós vimos os conceitos básicos de refração. Falamos sobre o que é refração, que é quando a luz incide sobre um meio translúcido e passa a se propagar dentro deste outro meio. E falamos também sobre o índice de refração, que está associado à velocidade com que a luz se propaga neste meio. Hoje nós vamos falar sobre as leis da refração. Então a gente viu que refração é a passagem da luz de um meio para outro. Vimos que nesta passagem, isso é muito importante, preste atenção, nesta passagem a frequência não é alterada. Mas duas outras coisas sofrem alteração. Acontece a alteração da velocidade, então quando a luz passa de um meio para outro, a sua velocidade se altera, ou seja, V1 e V2 são diferentes, e também o seu comprimento de onda se altera, então lambda1 e lambda2 são diferentes. A única coisa que permanece constante é a frequência. E quando a luz passa de um meio para outro, acontece um desvio na direção da raio de luz. Então aqui, para a gente exemplificar isso melhor, nós temos um primeiro meio, a gente vai chamar esse meio de incidência, que é onde o raio está vindo, e temos um segundo meio, que é o meio de refração, que é para onde o raio está indo, que é para onde ele passa a se propagar. Nós vamos marcar aqui a normal e o ponto de incidência. Aqui a gente tem o nosso raio incidente, ele tem uma velocidade 1, um comprimento de onda lambda1 e uma frequência. Ele incide aqui sobre esse ponto e ele passa a se propagar nesse segundo meio. Esse é o fenômeno de refração. Quando ele passa a se propagar nesse segundo meio, algumas coisas acontecem. Primeiro, a velocidade de propagação se altera. Então, V2 é diferente de V1. O comprimento de onda desta também se altera. Então, ele passa a se propagar com outro comprimento de onda, lambda2, diferente de lambda1. Mas a frequência ela permanece a mesma. Então, F e F aqui são iguais. Este aqui é o fenômeno de refração. E mais uma coisa que acontece é que esses ângulos aqui medidos em relação à normal, θ1 e θ2, acontece uma variação. Então, este ângulo aqui, que a gente chama de ângulo de incidência, é diferente deste ângulo aqui, que a gente chama de ângulo de refração. Então, nesta figurinha aqui, você tem todos os elementos do fenômeno de refração. Quais são as leis da refração? São duas. Primeira lei da refração. O raio incidente, este aqui. O raio refratado, este aqui. A reta normal, esta daqui, ó. Todos eles estão contidos no mesmo plano. Basicamente, a gente está dizendo aqui que não acontece aquele efeito de bolinha de ping-pong, onde a bolinha bate e vai para um lado. Ela continua na mesma linha aqui, ela continua no mesmo plano. Isso é o que diz essa primeira lei de refração. Se você joga futebol, tênis ou alguma coisa assim, não existe na luz aquele efeito que você joga a bola rolando e ela desvia de uma forma inesperada. Aqui o processo de propagação do raio de luz acontece sem esse fenômeno de efeito. E a segunda lei de refração, ela também é chamada de lei de Snell e está associada a esses ângulos aqui, o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E o que o Snell verificou? Ele verificou que existe uma proporcionalidade entre esses ângulos aqui, o seno desses ângulos, mais propriamente dito, seno de θ1 dividido por seno de θ2 é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2, que é igual a lambda1
sobre lambda2. É só você lembrar que velocidade é igual a lambda vezes frequência, a frequência é a mesma, então lambda1 sobre lambda2. E isso aqui também é igual a n2 sobre n1. Tá ok? Então lembre-se, seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a n2 sobre n1. Esta aqui é a segunda lei de refração e vai ajudar você a determinar esses ângulos aqui quando a gente estiver estudando ou fazendo os exercícios sobre refração. Outro conceito importante que existe é o de ângulo limite. E o que significa isso? Repare aqui, eu tenho o meio 1, o meio 2, aqui eu tenho o meu raio incidente e aqui eu tenho o meu raio refratado. Se nós vamos alterando este ângulo aqui, θ1, o que acontece? Chega uma hora. E este ângulo aqui, ele fica sendo 90 graus e você tem exatamente este outro raio refratado. Como os raios vão para um lado e vão para o outro, se eu pegar aqui o ângulo de volta, este raio aqui, ó, a partir deste momento, ele não consegue mais passar para o meio N1. Ele tem um ângulo limite. Então, sempre que ele está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, existe esse conceito de ângulo limite. E se a gente lembrar que seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a N2 sobre N1, quando θ1 igual a 90 graus, ou seja, esse ângulo aqui igual a 90 graus, o que nós temos? A gente tem seno de θ1, que é 1. Então, 1 sobre N sobre seno de θ2 igual a N2 sobre N1. Ou seja, seno de θ2 igual a N1 sobre N2. E a gente chama este θ2 aqui de ângulo limite. Então, o seno do ângulo limite é igual a N1 sobre N2. Este aqui é o maior ângulo que eu posso incidir um raio vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, de tal forma que ele passe para o próximo meio. Se eu colocar num ângulo um pouco maior aqui, não acontece a passagem do ângulo do raio para o outro lado. Outra palavrinha importante aqui para a gente aprender, dióptro. O que é essa palavra? Sempre que nós temos dois meios colocados aqui, dióptro é esse sistema formado por esses dois meios, cada um deles homogêneo e transparentes. E a interface, aqui neste caso, é o que a gente chama de um dióptro plano, porque esses dois bloquinhos aqui são planos. Poderia ser um dióptro curvo, que é quando a gente tem as lentes, mas aqui a gente está falando de um dióptro plano. Outro ponto importante, quando a gente tem a formação das imagens. E vamos explicar por que acontece este desencaixe aqui dessa imagem. Vamos supor aqui que eu tenho um peixinho, ele está nadando aqui embaixo d'água, e nós vamos observar esse peixe. Lembre-se, o que você observa é o raio de luz que incide no seu olho, é o raio de luz que chega até o seu olho. E como que esse raio de luz chega até o seu olho? Ele sai aqui do peixinho, ele incide aqui na superfície da água, ele sofre um desvio, por causa do fenômeno de refração, e ele chega ao seu olho. O nosso cérebro está programado para entender que os raios de luz são retos, são retilíneos, que eles se propagam segundo uma linha reta. Então o que a gente observa ou a imagem que a gente forma, ela é dada pelo prolongamento deste raio aqui. Ou seja, como esse raio teve um desvio de θ2 para θ1, o que acontece? A gente enxerga esse peixe aqui um pouquinho mais acima, né? Numa profundidade aparente diferente da profundidade real. Aqui a gente tem o que a gente chama de profundidade aparente, eu chamei isso aqui desse Hzinho, e este Hzão aqui é essa profundidade real. E qual é a relação entre este Hzão e Hzinho?
a gente tem que Hzão sobre Hzinho é igual a N2, que é o índice de refração do meio onde o peixinho está nadando, e o N1, que é o índice de refração do meio onde nós estamos observando o peixinho. O fenômeno de refração também é responsável pela separação das cores. E por que isso aqui acontece? Lembre-se, o raio de luz branco ele é um raio de luz policromático. O que nós conhecemos como a luz branca é, na verdade, a mistura de todas as outras cores. Então aqui você tem todas as cores misturadas. Na hora que ela passa por essa superfície, que ela passa por esse dióptro, cada uma das cores sofre um desvio. Só que esse desvio dele não é igual para todas as cores. Então cada cor sofre um pequeno desvio. E aqui nesta outra passagem por este segundo dióptro, quando ele passa do vidro aqui para o ar novamente, cada uma das cores sofre novamente um segundo desvio. E aí esse desvio, quando você soma o primeiro desvio com o segundo desvio, esse desvio fica mais acentuado. E aí você consegue perceber esse fenômeno da separação das cores. Porque o vermelho ele tem um menor desvio e o violeta é o que tem o maior desvio. Então na hora que cada um se desvia de forma diferente, essas cores elas se separam. E aí você observa este fenômeno aqui do arco-íris ou da separação das cores. O arco-íris você observa porque as gotas de chuva elas funcionam como pequenos prismas que fazem essa separação da luz do Sol. Aqui de forma mais esquemática, nós temos aqui o ponto de incidência do raio. Eu tenho aqui a incidência, o raio incidente. Ele incide aqui, ele sofre um desvio. Aqui a gente tem o ângulo de refração. E na hora que ele chega nessa segunda superfície, ele sofre um novo desvio. Então aqui ele tem o ângulo de incidência nessa segunda superfície. E o que acontece? Ele tem um segundo desvio. Veja que aqui, como eu estou passando do meio N1 para o meio N2, N2 é mais refringente do que N1, o raio se aproxima da normal. E aqui, como eu passo de N2 para N1, o raio se afasta da normal. Então a gente tem este desvio, esses desvios se somam, e aí você tem esse fenômeno de separação das cores da luz branca. Lembre-se da lei de Snell, seno do ângulo incidente dividido pelo seno do ângulo refratado é N2 sobre N1. Esses foram todos os conceitos que a gente viu sobre o tema refração, que a refração é a passagem de um raio solar do meio A para o meio B. Nós vimos o conceito de índice de refração, que é a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz no meio em que ela está inserida. Vimos as leis de refração, que diz que a primeira lei de refração postula que o raio incidente, o raio refratado e a normal estão todos no mesmo plano. Vimos a segunda lei da refração, que é a lei de Snell, que diz que seno do ângulo incidente sobre o seno do ângulo refratado é igual a N2 sobre N1. E vimos o conceito de altura aparente, que é quando a gente está observando um objeto dentro de um outro meio. A gente tem uma ideia diferente, porque o raio ele é desviado quando ele passa de um meio para o outro. Vimos os conceitos de prismas, que eles são utilizados para fazer a separação da luz branca nas suas componentes. E esses foram todos os conceitos que a gente precisava para poder fazer os exercícios. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda videoaula. Não deixe de fazer os exercícios que estão nas videoaulas específicas para esse assunto. Bons estudos!